E aí, eu queria que vocês ficassem super à vontade, tá? Principalmente a gente está num grupo reduzido aí, de 6 pessoas. Fiquem super à vontade para me interromper. Abrir o microfone mesmo seria até mais interessante para eu ouvir as ideias de vocês. Quem puder abrir o microfone. Se não puder, manda aqui no chat mesmo. Quanto mais vocês participarem, melhor para a gente poder, enfim, discutir as coisas, porque eu penso que vocês que, né, se interessam pelas Olimpíadas, têm o interesse de participar desses eventos de matemática, né, têm interesse em discutir exercícios de matemática, já tem alguma facilidade em relação aos conteúdos, né? E aí, quando a gente tem alguma facilidade já para poder aprender os conteúdos, é mais interessante que a gente trabalhe em cima das estratégias, tá? Eu vou até falar um pouco sobre isso hoje. A Isabela, que está aí, que é de Varginha, que tem aula comigo, ela vai até me ouvir repetindo algumas coisas que eu tenho trabalhado com eles em sala de aula, porque eu tenho dito que o conteúdo em si, ele não é mais importante do que a maneira como a gente pensa, né? E a maneira como a gente pensa dentro da matemática. Inclusive, quando teve a OBMEP essa semana, quando a gente começou, eu cheguei na aula no dia seguinte, o pessoal começou a falar assim, Mike, mas e o conteúdo que a gente estava estudando? Cadê a função? Cadê os conjuntos? Enfim, os conteúdos que a gente estuda não caiu nada na OBMEP. Eu falei, o BMAP não é, de fato, uma prova, uma avaliação de conteúdo, né, conteudista. Ela quer que você pense, que você faça um raciocínio lógico-matemático. E esse raciocínio lógico-matemático, ele está dentro de uma estrutura, né, que eu costumo dizer que se a gente entender essa estrutura, entender como é que a matemática, né, se estrutura, a gente tem condição de raciocinar mais próximo daquele exercício. E aí tentar resolver, encontrar uma estratégia, uma solução para aquele problema. Inclusive, eu queria começar, antes de falar, né, o Cristiano já adiantou aí, que eu sempre gosto de falar de geometria, porque eu acho que é um assunto, e ele reforçou isso também, é um assunto que acaba ficando de lado. O pessoal tem um pouco de receio de falar de geometria, tem alguns assuntos que são meio deixados, né, por último, aí às vezes não dá tempo, o pessoal não discute, e a gente fica muito carente de ferramentas geométricas, de ferramentas de resultados que a gente possa usar na resolução de um exercício. E os exercícios de geometria geralmente são considerados difíceis por conta disso mesmo, por conta da gente não ter muita ferramenta, e aí o pessoal acaba travando nos exercícios de geometria. Eu gosto bastante de geometria, geralmente eu escolho esse assunto para discutir. Mas antes de entrar na geometria, eu queria que vocês me contassem se vocês conversaram com alguém, se vocês viram a polêmica que deu aquela questão do Pinóquio. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês, queria saber se vocês conseguiram fazer, se vocês entenderam, o que vocês acharam. Se vocês acharam que a questão está mal formulada, que a questão não tem uma resposta. Me conta aí, o que vocês falaram sobre essa questão? Quando eu falei isso na sala de aula, todo mundo ficou já revoltado com a questão, falou que questão era essa. O Lucas não entendeu essa questão muito bem. Então, a gente pode... Eu vou enunciar ela de novo e a gente pode tentar discutir ela. E aí é o seguinte, eu falei de vocês poderem participar pelo chat, mas se puder abrir o microfone melhor ainda, porque eu trabalhava com 2 monitores, mas o meu monitor aqui estragou. Então, quando eu começar a compartilhar a tela, eu vou ter dificuldade para ver o chat aqui. Então, eu vou ficar indo e voltando. E aí, se eu estiver falando muito e vocês tiverem mandado alguma mensagem aí, vocês podem me interromper, por favor. Tá? Então, aí eu vou desaparecer aqui quando eu estiver compartilhando. Não vou conseguir ficar com a câmera também.
A Sara está dizendo que conseguiu acertar, porém não entendo até agora qual raciocínio eu usei. Bom, isso é muito importante, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que eles falam assim, Mike, eu fiz desse jeito, pode? Aí a primeira pergunta que eu faço é, por quê? Por que você fez desse jeito? Aí a pessoa fala, não sei. Aí eu digo, se você não sabe, pode ser que esteja errado, né? A chance de estar errado é maior. É muito importante, principalmente a gente, né, de novo, que vai ter mais facilidade com o conteúdo, é muito importante que a gente faça o ajuste fino, ou seja, que a gente começa a tentar cada vez mais melhorar o nosso domínio sobre um determinado conceito. E para isso é importante que a gente saiba quais são as justificativas que a gente tem para usar determinada ferramenta, né, para usar determinado raciocínio. Porque, né, a gente não pode deixar dúvida, não pode ser, não sei mais, não sei direito, eu acho que é isso. Não é assim que a gente trabalha com a matemática. Bom, então, vou lá, eu vou compartilhar minha lousa aqui para a gente tentar falar sobre a questão do Pinóquio, tá? E, embora ela não tenha a ver exatamente com geometria, eu quero utilizar ela para comentar desse algo a mais que eu falo, que está além do conteúdo, que eu acho que é muito importante para a gente que está tentando dar um passo além aí na resolução de exercícios de matemática. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, então, a minha tela. Qualquer coisa é só me chamar aí, pessoal. Espero que seja proveitosa essa discussão nossa aqui. Me fala se vocês estão vendo a tela aí bonitinho. Então, a questão do Pinóquio era a seguinte, deixa eu até pegar ela aqui, que eu não estou com ela. Aqui, achei. Então, olha só, a questão do Pinóquio dizia o seguinte, admita que sejam válidas ambas as seguintes sentenças. Então, as sentenças são válidas. A primeira sentença é que Pinóquio sempre mente. Pinóquio sempre mente. Então, o valor dessa sentença aqui é verdadeiro. Beleza. Aí vem o Pinóquio dizendo, todos os meus chapéus são verdes. Todos os meus chapéus são verdes. O valor dessa sentença aqui, dado que é verdade que Pinóquio sempre mente, ela é falsa, né? Ou seja, essa afirmação, todos os meus chapéus são verdes, é uma afirmação falsa, porque o Pinóquio, ele sempre mente, certo? Pessoal, vocês estavam vendo... Tá dando para ver a tela aqui, professor. Pessoal, estão me vendo agora? Eu acho que eu caí aqui, não foi? Foi, professor, mas já tá dando para escutar de novo e a tela tá aparecendo aí também. A tela está compartilhada? Sim. Beleza. Faz tempo que eu não uso o Teams aqui. Antes eu trabalhava com 2 monitores, era bem mais fácil. O que eu ia falar? E eu também achava que eu desaparecia, que ainda bem que eu achei que a minha câmera não ficava ligada não, enquanto eu compartilhava a tela. Vamos lá, cadê minha telinha? Achei. Beleza. Quando eu vi essa questão eu peguei e mandei para uma colega minha, professora de matemática aqui também. Porque, a princípio, numa primeira olhada, eu não encontrei a alternativa que eu gostaria. Porque, vejam só, quando eu digo todos os meus chapéus são verdes, e eu sei que essa afirmativa é falsa, eu tenho, então, a negação dessa afirmação. Qual que é a negação de todos os meus chapéus são verdes? Um primeiro erro que pode acontecer
é o pessoal querer fazer a afirmação oposta. E olha só, gente, eu vi professor de matemática dando entrevista para o G1 aí, para esses portais de notícias, falando errado. Fazendo esse erro que vou comentar com vocês aqui. Muita gente pega e acha que a negativa de todos os meus chapéus são verdes é nenhum chapéu meu é verde. Ou seja, vai para o lado oposto, né? Por exemplo, se eu tenho aqui a afirmação que todos os dias, né, da semana, todos os dias da semana choveu. Tá? Todos os dias da semana choveu. Qual que é o oposto disso? Que nenhum dia da semana choveu. Nenhum dia da semana choveu. Se eu digo que é falso que todos os dias da semana choveu, eu posso concluir que então nenhum dia da semana choveu? Ou existe alguma coisa intermediária entre uma coisa e outra? Se eu digo que todo dia da semana choveu é uma afirmação falsa, o que eu posso concluir? Então, nenhum dia choveu? Ou não choveu em algum dos dias? Conseguem perceber a diferença entre negar uma afirmação e dizer o oposto a ela? Então, a negativa dessa afirmação aqui, todos os meus chapéus são verdes, é pelo menos um chapéu, pelo menos um chapéu. Professor, não sei se você parou de compartilhar a tela aqui, mas para mim parou de aparecer a sua tela. Eita, é que você falou que estava aparecendo a tela, eu achei que era a minha tela, né? É a minha cara, né? Ah, não, mas você tá, acho que parou agora, por agora um pouco aí. Agora voltou. Agora voltou? Ué. Agora voltou. Beleza. Quando eu alterno aqui, de novo, né? Eu estou trabalhando com um monitor só. Ela Quando eu tento voltar aqui para ver o chat, aí eu saio da reunião. Não sei por quê. Qualquer coisa que o pessoal for mandando aqui, eu vou te falando então para facilitar aí, beleza? Pode ser. Fechou. Espera aí. Só que agora sumiu o trem aqui, peraí. Beleza, tá aparecendo agora, Samuel? Aqui sim, professor, tá aparecendo na tela. Beleza. Então, se alguém comentar no chat aí, eu vou ter que manter isso aqui, porque as duas vezes que eu tentei sair, parece que eu saí da reunião. Infelizmente está desse jeito. Bom, então, o que eu estava dizendo aqui, eu enunciei, né, as duas sentenças, e aí eu trabalhei com isso aqui, né, todos os dias da semana, se eu disser, né, que a afirmação de que todos os dias da semana choveu, se isso aqui é falso, isso não quer dizer que, então, nenhum dia choveu. Ou seja, a negação de todos os dias da semana choveu é, pelo menos em um dia não choveu, e aí faz com que isso se torne falso. Ou seja, se o Pinóquio diz todos os meus chapéus são verdes e essa afirmação ela é falsa, isso significa que pelo menos um chapéu do Pinóquio é não verde. Ou, melhor, né, para não ser tão chato matematicamente, pelo menos um chapéu não é verde. Então, essa é a negação, tá? E aí eu fui procurar as respostas e fui procurar por essa resposta aqui, pelo menos um chapéu não é verde. E não tem essa alternativa lá. Eu falei, olha, então essa questão está esquisita. Tem algum problema nessa questão. E aí tive que pensar com um pouco mais de cuidado na questão. Então, imagina que o Pinóquio tem uma certa quantidade de chapéus.
O conjunto numérico que a gente tem para representar quantidades é o conjunto dos naturais, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. É esse conjunto que representa uma certa quantidade de objetos, por exemplo, uma quantidade de chapéus. Então, vamos supor que o Pinóquio tenha 3 chapéus, tá? Podia ser 2, podia ser 4, estou só supondo para a gente poder entender o que acontece. Se ele tem 3 chapéus, ele podia ter 3 chapéus verdes, né? Seria uma possibilidade. Ele pode ter 2 chapéus verdes e um que não é verde, sei lá, um chapéu de outra cor. Ele pode ter um chapéu que é verde e 2 outros chapéus que não são verdes. E ele pode ter 3 chapéus que não são verdes, né? Se ele tem 3 chapéus, seriam essas 3 possibilidades, essas 4 possibilidades aqui. Se fosse 4, ia ter mais possibilidades, assim por diante. Beleza. Então, vejam só. O Pinóquio, ele afirma que todos os chapéus dele são verdes. Ele está afirmando isso daqui. Quando ele afirma isso daqui, dado que ele sempre mente, essa afirmação ela é falsa. Ela não pode acontecer. Então, o que pode ser verdadeiro? Qualquer uma dessas coisas aqui pode ser verdadeiro. Ou seja, ele pode ter nenhum chapéu verde, ele pode ter um verde e 2 que não são verdes, ele pode ter 2 chapéus verdes e um que não é verde. E aí a gente começa a avaliar as alternativas da questão. Quem tiver, inclusive, a questão aí, dá uma olhada. Eu vou escrever aqui as alternativas. Olha só, eu vou começar. Alternativa A. Ele tem pelo menos um chapéu. Alternativa B. Ele tem apenas um chapéu verde. A letra C está dizendo que ele não tem chapéu. A letra D está dizendo que ele tem pelo menos um chapéu verde. Tem pelo menos um chapéu verde. E a letra D, E, por fim, está dizendo que ele não tem chapéus verdes. Não tem chapéus verdes. Beleza, vamos começar a avaliar de baixo para cima. Pinóquio diz: todos os meus chapéus são verdes. Essa afirmação é falsa. Isso significa que pelo menos um chapéu dele não é verde. Então, se ele tem, por exemplo, 3 chapéus, tá? Eu estou usando o exemplo 3 aqui. Ah, mas ele não podia ter 4 chapéus, não podia ter 2, 1, 0. Sim, mas eu vou avaliar, aqui dá o exemplo de 3, para qualquer quantidade diferente de 0, funcionaria essa mesma situação aqui. Só para a gente entender, né, ver um exemplo aí do que está acontecendo. Então, ele tem pelo menos um chapéu não verde, ou seja, isso aqui é falso, poderia ser qualquer uma dessas 3 coisas. Então, vamos avaliar de baixo para cima aqui, ó. A letra E. Não tem chapéus verdes. Isso eu posso concluir que o Pinóquio, com certeza, não tem chapéus verdes? Ou seja, com certeza vai ser essa última opção aqui? Não. Ele poderia ter um chapéu verde e 2 que não são verdes, ele podia ter 2 chapéus verdes e um que não é verde. Poderia ser qualquer uma dessas outras coisas aqui. Ou seja, isso aqui até pode acontecer, ele pode não ter chapéu verde, mas eu não tenho certeza. Pode ser que ele tenha também. Então, uma coisa é poder acontecer, ou seja, ser uma possibilidade, a outra é ser uma conclusão, ou seja, uma coisa que com certeza eu sei que vai acontecer, né? E a questão pede para eu concluir alguma coisa a partir das sentenças aí que são válidas. Olha só a letra D. Tem pelo menos um chapéu verde. Acabamos de avaliar isso aqui, ó. Ele pode não ter nenhum chapéu verde. Então, eu não consigo concluir que ele tem pelo menos um chapéu verde. Essa afirmativa também não é uma certeza. Ele não tem chapéu. Ora, acabei de dar um exemplo aqui. Ele poderia ter 3 chapéus. Ele poderia ter 3 chapéus, um é verde, 2 não são verdes,
né? Então, ele não ter chapéu não é uma conclusão. Ele tem apenas um chapéu verde? Não, ele poderia ter 2 verdes e um que não é verde. Então, essa afirmação também não é verdadeira. Aí, né, vem uma resposta aqui parecida com aquela que eu gostaria, que eu queria marcar, mas ela tem pelo menos um chapéu. Ela não tem esse complemento aqui que eu gostaria, né? Que é pelo menos um chapéu que não é verde. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que ele tem pelo menos um chapéu, ou seja, está dizendo que ele não pode ter uma quantidade 0 de chapéu. E aqui, pelo que eu estou discutindo, isso poderia acontecer. Ele pode ter uma quantidade 0 de chapéu, está dentro das minhas possibilidades. Então, eu queria avaliar isso com um pouco mais de calma. Ou seja, o Pinóquio possui 0 chapéus. Zero é plural ou singular, hein, pessoal? 0 chapéu ou 0 chapéus? Não sei. Mas olha só, eu queria muito que eu estivesse olhando para a cara de vocês, conversando com vocês. Mas é o seguinte, supondo, e aí que vem a grande divergência que gerou discussão comigo, com os professores da física, com o professor da filosofia, porque eu percebo, eu noto, que para quem não tem muita facilidade com matemática, é difícil aceitar o argumento que eu vou fazer agora em seguida, que é o seguinte, se o Pinóquio tem 0 chapéus, quando ele fala, todos os meus chapéus são verdes, ele está mentindo ou ele está falando a verdade? Repare que ele está falando, todos os meus chapéus são verdes. Quais são todos os chapéus? Todos são 0. Então, se eu tenho 0 chapéus, quando eu falo, todos os meus chapéus são verdes, eu não estou mentindo, porque todos os meus chapéus, que são 0 chapéus, eles são verdes. Eu não estou dizendo que eu tenho chapéu, então eu não estou mentindo. Portanto, se o Pinóquio tem 0 chapéus, quando ele fala todos os meus chapéus são verdes, isso se tornaria uma verdade. E não pode ser verdade isso, porque o Pinóquio sempre mente. Então, o Pinóquio não pode ter 0 chapéus. Ele tem pelo menos um chapéu. E aí, quando eu falo isso para o professor de física, para a professora de física, né, que eu estava conversando, uma colega minha, ou quando eu falei isso para o professor de filosofia, professor de sociologia, eles falam, não, isso não faz sentido, não tem, como assim eu tenho todos os 0 chapéus? Isso não faz sentido. E aí eu tento buscar outros argumentos. Por exemplo, suponha que a gente possa falar, por exemplo, de teste de Covid. Né? Teste Covid pode dar negativo ou positivo. Suponha que vocês tenham a informação de que eu não fiz nenhum teste de Covid. Eu não fiz nenhum. E aí eu falo assim, ó, todos os testes que eu fiz deram negativo. Eu estou falando verdade ou estou falando uma mentira? Né? Se eu não fiz nenhum teste, quando eu falo que todos os testes que eu fiz deram negativo, eu não estou mentindo, porque eu não fiz nenhum teste. Então, nenhum teste deu positivo. Então, eu posso falar que todos os que eu fiz deram negativo. Eu poderia falar também que todos os testes que eu fiz deram positivo. Não estou mentindo, porque nenhum teste que eu fiz deu negativo. Por que não deu? Porque eu não fiz nenhum teste. Ou seja, qual o resultado de um teste que não foi feito ainda? Ele é negativo e positivo ao mesmo tempo. Então, eu posso dizer que o teste de Covid que eu não fiz deu negativo. Que o teste de Covid que eu não fiz deu positivo. Eu posso falar essas duas coisas e eu ainda estou falando verdade. Ou seja, trazendo aqui de novo, se o Pinóquio tem 0 chapéus, ele pode falar que ele é de qualquer cor. Ou seja, um chapéu que não existe, ele tem todas as cores ao mesmo tempo. Né? Um outro raciocínio razoável é dizer que ele não tem cor nenhuma, né? Nenhuma das cores. Não sei se eu estou conseguindo convencer vocês, porque eu não estou ouvindo, nem... enfim, vai comentando aí, daqui a pouco eu vou fechar a apresentação para poder ver o que vocês estão falando aí, né? Se vocês estão concordando comigo ou não. Então, fiquem à vontade para discordar, para tentar falar de um outro argumento. Enfim, porque o que eu penso, né? Por que fica tão difícil para o pessoal da física, por exemplo, ou o pessoal da filosofia, da sociologia, entender um argumento desse?
Porque a gente fica buscando aproximar a ideia da nossa experiência real. E a gente não lida muito bem com uma quantidade nula, né? A gente não fala sobre o chapéu que não existe. A gente não fala da cor de um objeto que não existe. Porque o mundo não funciona assim. Mas matematicamente a gente pode falar sobre isso, porque é uma abstração, é uma ideia. E a matemática, ela não tem compromisso com o mundo real. Se o que a gente está dizendo matematicamente é coerente dentro da estrutura da matemática, então aquilo faz sentido, então aquilo é válido, tá? Não precisa ter um compromisso com o mundo real. Falando da geometria, quando a gente fala de reta, por exemplo, reta é um objeto unidimensional, a gente não tem isso no mundo real, um objeto que só tem comprimento e não tem largura, né? Quando a gente fala de ponto, que é um objeto adimensional, um objeto que não tem dimensão alguma, ele não tem nenhum tamanho, ou seja, a gente também não tem isso no nosso mundo real. Então, a matemática não tem esse compromisso. Um outro exemplo aqui, para falar para vocês. Eu não sei se vocês já... Bom, quem está no primeiro ano já deve estar começando na física, por exemplo, discutir a ideia de vetor. Né? Quando eu vou definir um vetor, por exemplo, né, um representante do vetor é uma flechinha. Né? O que define um vetor são três coisas. A direção em que ele está, por exemplo, esse vetor aqui na direção horizontal, o sentido dele, né, na direção horizontal, eu tenho sentido para a direita, o sentido para a esquerda, e o tamanho desse vetor, que é o módulo dele. Então, direção, módulo e sentido definem um vetor. Agora, o que define a direção do vetor? É a reta suporte dele, né? Ou seja, essa flechinha aqui, ela mora, né, ela está contida numa reta suporte, ou seja, a reta suporte define a direção de um vetor. Existe uma outra reta que contém esse vetor? Não. Então, a direção dele é única, o vetor tem uma única direção. Mas, e se a gente pensar no vetor nulo? Vocês vão ver o meu argumento, o que isso tem a ver com Pinóquio daqui a pouco. Se a gente pensar no vetor nulo, o que é o vetor nulo? O vetor nulo é um ponto. Ou seja, ele não tem um tamanho diferente de zero, né? Ele não tem, o módulo dele é igual a zero. Se eu pensar na reta que contém esse ponto, por exemplo, esse ponto, ele está na direção horizontal? Ou seja, existe uma reta horizontal que passa por ele? Sim. Então, essa aqui é uma reta suporte para esse vetor. Ele está na direção horizontal. Mas também existe uma reta vertical que passa por esse ponto? Sim. Então, esse ponto também está na direção vertical. Existe uma reta nessa direção? Existe uma reta nessa direção? Existe uma reta nessa direção que passa por esse ponto? Sim. Ou seja, qual é a direção de um vetor nulo? O vetor nulo, de acordo com essa definição que eu dei de direção, ele está em todas as direções ao mesmo tempo. Ou seja, o chapéu nulo, o chapéu que não existe, tem todas as cores ao mesmo tempo. Então, o Pinóquio dizer todos os meus chapéus são verdes, quando ele não tem nenhum chapéu, é uma afirmativa verdadeira. Por isso, ele não pode ter nenhum chapéu, senão o Pinóquio passaria a falar a verdade. E ele sempre mente. Então, para ele sempre mentir, a quantidade de chapéu dele tem que ser maior ou igual a 1. Né? Então, ele tem pelo menos um chapéu. Um último argumento antes de eu fechar essa janela aqui. Que eu, né, tentando conversar com os alunos, pessoal, eu falei tudo isso e mesmo assim muita gente ainda não concordando comigo. E aí eu falei assim, ó, suponha que eu não tenha um carro. Tá? Eu não tenho carro. Então, vejam só. Eu não tenho carro. Ok? Duas afirmações diferentes que eu posso fazer. Eu posso afirmar, meu carro... Aliás, vou fazer assim. Eu tenho um carro verde. Eu tenho um carro verde. Essa é uma afirmação que eu poderia fazer. Uma outra afirmação que eu posso fazer. Todos os meus carros são verdes. Vocês percebem a diferença entre essas duas afirmações? Uma é verdadeira e outra é falsa. Uma eu estou de fato mentindo e na outra eu não estou mentindo.
Quando eu não tenho carro, ou seja, quando a quantidade de carros que eu tenho é zero, então, a quantidade de carros que eu tenho é zero. Se eu digo, eu tenho um carro, mesmo, né, e adjetivo ele de verde, né, eu tenho um carro verde, eu estou fazendo uma afirmação falsa, porque eu não tenho um carro. Mas aqui eu não estou dizendo que eu tenho um carro na afirmação de baixo. Eu estou dizendo, todos os meus carros, que são zero, eu não disse que eu tenho carro, eu disse que todos eles são verde. Isso não é mentira. Todos eles são vermelhos também, todos eles são amarelos, todos eles, porque eu não tenho nenhum carro. Então, de novo, mais uma tentativa de tentar justificar o fato de que o Pinóquio não pode ter zero chapéu, porque se ele tivesse zero chapéus, essa afirmação dele se tornaria verdadeira. E ele tem, portanto, ter pelo menos um chapéu, tá? E aí eu fiz o exemplo aqui dele ter 3, por exemplo, e se ele tem 3, qualquer uma dessas 4 alternativas aqui não é com certeza. Até poderia acontecer, né, dele não ter chapéu verde. Poderia acontecer dele não ter chapéu verde, mas não é certeza. Ele poderia ter 2 verdes e um branco, por exemplo. Então, eu não posso concluir nenhuma dessas 4 afirmativas aqui. Beleza? Eu vou fechar aqui a minha lousa para ver o que vocês acharam. Se fez sentido tudo isso que eu discuti, se não, o que vocês acham? E, de novo, né, o que isso tem a ver com a geometria? O que isso tem a ver com a matemática? O que eu posso aprender com essa questão aí? Por que eu acho, às vezes, bobo a gente ficar criando, né? Tipo, aí o pessoal cria um monte de meme, né? Sobre a questão do Pinóquio, me deixou maluco e tal. Eu acho que a gente tem que pensar o sentido que há nisso, né? A gente não precisa querer trazer isso para o mundo real. A matemática não se trata disso. Não se trata de fazer aquilo ser palpável, concreto sempre. Às vezes tem coisas que a gente consegue trazer para para uma aplicação, trazer para algo da vida real. Mas a matemática pura e simples, ela nesse caso aqui, é um exercício de ideia, né? Tipo, é uma abstração. Para começar, nem o Pinóquio existe, né? Então, tá tudo bem. Bom, me diz aí o que vocês acharam. Aí parei de compartilhar. Vocês estavam me ouvindo esse tempo todo? Tá tudo bem? Ficou mais claro? Não ficou mais claro? Quem está falando aí? Me fala aí, por favor. Foi o Lucas? Sim, ficou mais claro. Fez sentido, Marina está falando. Vocês aceitam a afirmação que muita gente lá na minha sala, quando eu falei, o pessoal terminou a aula ainda não concordando. O pessoal da filosofia, aqui meus colegas de trabalho, ainda não aceitam que um chapéu que não existe, eu não posso falar sobre a cor dele. Vocês aceitam isso tranquilamente ou não? Assim, fez sentido, mas não concordo muito. O que vocês acham? Ou para vocês está tudo bem, tipo, fez sentido completo? A Marina disse que fez sentido. Bom, beleza. Seguinte, agora eu vou entrar um pouco mais no campo da geometria. Então, o que eu quero dizer com vocês, deixa eu compartilhar de novo aqui a lousa de novo. Peraí. Porque eu quero falar uma coisa aqui que eu insisto muito. A Isabela, se estiver por aí ainda, vai lembrar disso tudo que eu falo com eles aqui. Que é o seguinte, pessoal, na matemática, a gente pode dividir a estrutura da matemática em 3 campos, tá? Em 3 componentes. E não sou eu que estou falando isso, não, tá? Esse aqui é o professor Elon Lages Lima. Para quem gosta de matemática, é bom saber quem é esse cara, tá? Vou até escrever aqui, ó, depois procurem sobre ele, Elon Lages Lima. Um grande professor de matemática aí, que tem um livro dele que ele fala sobre as 3 componentes da matemática. Ele fala sobre a conceituação, a aplicação e a manipulação.
E aí, o que eu quero conversar com vocês? Eu queria colocar isso, que eu acho que isso é mais importante do que qualquer conteúdo que vocês possam aprender aqui nessas aulas aqui do Fractal para resolução de exercício. Que é o seguinte, a gente está num grupo aqui de um pessoal que tem alguma afinidade com a matemática, ou seja, entender, né, depois que eu expliquei, fez mais sentido, agora eu entendi, vocês são um grupo de pessoas que entendem mais facilmente a matemática, ou seja, vocês conseguem aceitar os conceitos, as definições que a matemática traz. Muitos de vocês também vai ter facilidade com a manipulação, ou seja, consegue resolver as contas com alguma facilidade, consegue fazer soma com frações, consegue resolver uma equação de primeiro grau, uma equação de segundo grau, sem muita dificuldade, domina as fórmulas, se aparecer uma raiz não tem problema, se precisar que racionalizar, vai racionalizar, ou seja, vocês conseguem fazer a manipulação algébrica. E às vezes, a maior dificuldade, né, o maior gargalo que eu acho que a gente tem é na aplicação. A aplicação, ela deixa eu fazer aqui, é a passagem do conteúdo para o exercício, ou seja, a resolução do problema. Tá? E isso aqui, que muitas vezes é onde a gente se atrapalha, né? Vocês já devem ter passado por essa situação. Entendi tudo da aula, entendi todo o conteúdo, mas vou resolver a lista, não consigo fazer. O que está acontecendo? Por que eu não consigo passar daqui, desse entendimento, para esse daqui? Porque entender o conceito não significa aplicar o conceito, dominar o conceito. Vou fazer uma analogia que dá para a gente entender. Por exemplo, se eu explico o conceito de parada de mão, né, tipo, de plantar bananeira, o conceito é simples, é colocar a mão no chão, colocar as pernas para cima e aí fica parado. Entenderam o conceito? Sim, entendemos. Então vamos lá fazer parada de mão. Aí a gente não consegue fazer. Por quê? Porque a gente não consegue passar, né, do conceito claro para a aplicação imediatamente. Precisa de um trabalho aqui para passar de uma coisa para outra, tá? E aí, quando aparece um exercício, eu costumo dizer que há algumas coisas. Primeiro, identificar o conceito que está ali. Ou seja, do que é esse exercício? O que eu tenho dentro da minha bagagem, dentro da minha, eu costumo chamar de caixa de ferramentas, tá? Que poderia ser utilizado naquela questão. Então, quem tem facilidade com o conteúdo pode criar uma caixa de ferramenta muito grande, uma caixa de ferramenta com várias ferramentas diferentes. Quanto mais ferramenta eu tenho, mais condição de trabalho eu tenho, né? Quanto maior a minha bagagem, né, dos conceitos todos, toda a base que eu tenho lá do ensino fundamental, por exemplo, né? Ou se eu estou no terceiro ano, dos anos iniciais do ensino médio, ou se eu estou na graduação, de tudo que eu aprendi no ensino médio, quanto maior a minha bagagem que eu venho trazendo, mais ferramentas disponíveis eu tenho. E aí eu vou olhar para o exercício, eu tenho que identificar, dentro daquele exercício, qual será a ferramenta que eu aprendi que pode ser utilizada aqui. Beleza, mesmo assim ainda não vai ser suficiente. Depois que eu identificar o conceito, eu tenho que interpretar o exercício. Né? Ou seja, o que ele está pedindo, qual é a pergunta do exercício, qual é o problema, o que está atrapalhando eu resolver aquele exercício, né? Então, para eu interpretar, eu preciso traduzir, ou seja, dizer de outra forma as coisas. Às vezes, para interpretar, eu preciso desenhar, porque o exercício não trouxe o desenho, esquematizar. Para eu tentar entender um pouco mais qual o caminho que eu posso tomar. Depois que eu já fiz uma primeira leitura, voltar fazendo uma outra leitura, procurando quais são as informações que o exercício dá, né? Qual é a pergunta, né? Ou seja, onde que eu quero chegar. Vejam só, pessoal, olha o trabalho que a gente tem que fazer
para a gente poder resolver um exercício, uma situação, um problema, né? O exercício, ele não me dá a solução. Eu não tenho que procurar a solução. Eu tenho que procurar os caminhos, né? Quais são as informações que vão me levar a essa resposta, para a pergunta. Tá? E aí, para isso, eu vou ter que prestar atenção na anotação. Por exemplo, uma coisa que é muito importante, que é a anotação. Reparar se quando eu estou lendo enunciado, eu realmente entendo todos os símbolos que estão ali. Se tudo que está ali, eu compreendo o significado. Tem símbolo na matemática que está muito carregado de significado, né? Quando eu digo traduzir, por exemplo, dizer de outra forma, deixa eu ver o que eu posso falar para vocês. O pessoal do primeiro ano, será que já está começando a falar de função afim? Deixa eu tentar pensar uma outra. Começaram a falar disso agora, né? Olha só, quando a gente vai falar de função afim, por exemplo, função afim é uma função do tipo f de x igual a x mais b. Tem exercício que vai falar desse carinha aqui, do coeficiente que está acompanhando o x, vai chamar ele de coeficiente angular. Vai ter exercício que vai falar desse carinha falando de uma tal inclinação. Vai ter exercício que vai estar falando desse cara e vai falar sobre uma taxa de variação. Uma taxa de variação constante. Se eu estou na física e eu estou trabalhando com um movimento retilíneo uniforme e eu estou montando um gráfico do deslocamento em função do tempo, da posição em função do tempo, esse carinha vai ser a minha velocidade. Olha só, pessoal, olha o tanto de tradução possível para um mesmo conceito, para um mesmo elemento aqui da função afim. Então, quando a gente está resolvendo um exercício, por mais que a gente tenha entendido o que é função afim, por mais que a gente tenha entendido o conteúdo, na hora que eu vou para o exercício, eu posso estar esquecendo de uma tradução possível. Eu posso estar esquecendo de uma dessas traduções aqui, e, portanto, se eu tivesse a taxa de variação, eu sabia. O exercício só me deu a inclinação. Se eu soubesse a velocidade, eu resolvia esse exercício, porque o exercício só me deu o coeficiente angular. Então, percebe o tipo de problema que pode surgir quando a gente vai resolver um exercício. Então, é muito importante que vocês comecem, toda vez que vai resolver um exercício, trazer para a consciência esse esquema que eu estou fazendo aqui com vocês. Ou seja, eu estou identificando o conceito sobre o que é essa questão. Que tipo de ferramenta eu vou acionar? E isso não é um processo linear. Não quer dizer que você vai identificar, vai pegar a ferramenta e o exercício vai sair. Muitas vezes vai errar. Como é que você vai perceber que uma ferramenta não é boa o suficiente? Testando. Então, você tem que testar as suas ferramentas. Às vezes, quando a gente vai ganhando experiência, a gente sabe, não, aqui eu tenho que pegar aquele alicate de ponta ali, porque eu já sei que esse é bom para resolver esse problema. Aqui eu não sei se ele vai ser bom, deixa eu tentar. Aqui não foi legal, deixa eu tentar pegar outra ferramenta para ver se ela vai funcionar melhor. Tá? E aí a gente vai conseguindo criar estratégias, criar maneiras de pensar para resolver um exercício. Tudo bem até aí, pessoal? Está fazendo sentido isso que eu estou falando? Eu vou compartilhar uma outra tela com vocês para poder... A Marina falou uma coisa, a Marina disse que sim, obrigado, Marina. Eu vou relembrar aqui com vocês umas coisas que eu discuti na última aula que eu dei aqui no Fractal, que aí eu vou entrar no campo da geometria mesmo. Que é o seguinte, deixa eu compartilhar aqui. Agora vai ser difícil porque eu vou ficar querendo ir e voltar, vai ser meio chato. Bom, eu vou tentar, para não ficar ruim aqui, eu vou tentar falar tudo aqui que eu rapidamente já tinha falado na última aula, depois eu vou para a lousa e tento. E aí, por favor, tá, pessoal? Se alguma coisa não ficar clara, eu falar muito rápido, mas se eu falar de uma coisa só, todo mundo entendendo, é melhor do que eu falar cinco coisas aqui e ficar tudo muito rápido, ninguém entender nada, tá? Eu vou falar alguns conceitos aqui, vou falar um pouco rápido, né? Eu sei que vocês têm um pouco de facilidade.
E depois a gente vai tentar aplicar isso num exercício. E aí eu vou dar algumas dicas para resolver exercício de geometria, e vou pegar de novo uma questão da UBMAP, que foi há 2, 3 dias, né? 2 dias, eu acho. Olha só, reta tangente à circunferência. Uma condição necessária e suficiente para que uma reta seja tangente a uma circunferência é que ela seja perpendicular ao raio que une o centro ao ponto de tangência. Ou seja, toda vez que eu tenho uma reta que é tangente à circunferência, ou seja, que toca a circunferência num único ponto, eu posso ter certeza que essa reta é perpendicular ao raio que vai do centro até esse ponto de tangência. Essa perpendicularidade, pessoal, aqui, ela é muito importante. O fato de ser perpendicular vai fazer a gente ganhar um ângulo reto, né? Perpendicular é um ângulo reto. E isso resolve muito exercício, porque ângulo reto a gente adora, né? Porque aí parece um triângulo retângulo, vai dar para fazer Pitágoras, pode usar trigonometria, muita coisa acontece no triângulo retângulo. Então, todo exercício que apareceu uma circunferência tem reta tangente, já traça o raio lá e bota que é um ângulo de 90. Isso vai te ajudar, ou seja, esse conceito pode te ajudar a resolver um exercício. Uma outra coisa, uma condição necessária e suficiente para que uma reta que contém o centro de uma circunferência seja perpendicular a uma corda é que ela passe exatamente no ponto médio dessa corda. Em outras palavras, a mediatriz de qualquer corda passa pelo centro da circunferência. Então, eu tenho uma circunferência, lá tem uma corda, né, que é qualquer segmento cujos extremos sejam pontos da circunferência. Inclusive, o diâmetro é a maior corda que a gente tem na circunferência. Quando eu tenho uma corda qualquer, se eu traço uma reta passando pelo ponto médio dessa corda, essa reta vai passar pelo esse segmento, né? Vai passar pelo centro da circunferência e vai ser perpendicular à corda, ou seja, a gente ganha, além da perpendicularidade, a gente ainda ganha o centro da circunferência. Isso é uma ferramenta muito importante. Depois eu vou desenhar tudo isso na lousa para ficar mais claro para todo mundo. Outra coisa que eu cheguei a comentar sobre circunferências tangentes. Duas circunferências são tangentes se possuem uma reta tangente comum e com o mesmo ponto de tangência. E aí, duas circunferências são tangentes externo e internamente, segundo se os seus centros estejam, respectivamente, em lados opostos ou do mesmo lado dessa reta que é tangente comum dela. Depois eu vou desenhar isso para ficar mais fácil para eu explicar. E uma coisa também que resolve bastante exercício, que é os ângulos numa circunferência. Um ângulo inscrito numa circunferência é sempre metade da medida do seu arco correspondente. E o ângulo, aí vai vir como é que fala? Uma consequência disso, e ângulos inscritos em um mesmo arco são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. E por último, para não ficar só... Não, esse aqui eu não vou ler, não, senão vai ficar impossível de entender. Eu vou desenhar tudo isso que eu estou falando, tá, pessoal? Vamos voltar para a lousa lá. E aí, por favor, me interrompam se vocês quiserem que eu explique alguma coisa com um pouco mais de calma. Vou tentar repetir tudo isso que eu falei, só que aqui na lousinha. Deixa eu desenhar uma circunferência aqui. E aí depois a gente resolve um exercício. O exercício da UBMAP, que lembra que tem uma... Quem fez aí, né? Vai lembrar, tem a questão 13. É uma questão que envolve circunferência. E tem a ver com essas tangências que eu estou falando. Então, a primeira coisa que eu falei é o seguinte. Se eu tenho uma reta que é tangente à circunferência, então imagina que eu tenho uma reta aqui. A reta, ó, ela pode ser secante à circunferência, pode ser externa à circunferência, ou pode ser tangente à circunferência. Então, aqui eu tenho uma reta que é tangente à circunferência. Tem muito exercício que desenha lá, fala uma circunferência e bota uma reta que é tangente a essa circunferência e não fala mais nada, não desenha mais nada. Todo exercício desse tipo, primeira coisa que eu faço, eu nem sei o que eu vou fazer nesse exercício, não sei como é que eu vou resolver ele, mas eu vou pegar o centro da circunferência e vou desenhar do centro até o ponto de tangência. Eu vou fazer isso e dizer que, com certeza, aqui é 90 graus. Isso vai poder me ajudar a resolver, porque depois, se eu tiver
uma outra coisa aqui, eu já tenho um triângulo retângulo, né? Que vai me ajudar a resolver. Isso é sempre que eu tenho uma reta tangente a uma circunferência, aqui no ponto de tangência, né, se eu desenho o raio, no ponto de tangência eu tenho uma perpendicularidade entre o raio e a reta tangente. Isso é interessante a gente pensar por quê, né? Lembra que eu falei da gente exercitar essa curiosidade com a gente mesmo? Falar assim, por quê? Ah, Mike, eu fiz tal coisa. Por que você fez tal coisa? Não sei, então provavelmente está errado. Ah, por que você fez tal coisa? Ah, por isso, isso, isso. Ah, muito bem, você está justificando as suas decisões. Imagina que esse ângulo aqui, ó, seja um ângulo que não é 90 graus. Ou seja, vou desenhar aqui de outra cor. Esse ângulo aqui não é 90 graus. Certo? Se ele não é 90 graus, vamos supor que ele é um ângulo agudo, tá? Ah, mas podia ser obtuso. Se ele fosse obtuso, o de cá é agudo, tá? Então, sem perda de generalidade, eu posso dizer que esse ângulo aqui é um ângulo agudo, tá? Um ângulo menor que 90. Se ele é um ângulo agudo, vocês concordam que na hora que eu fecho um triângulo aqui, esse triângulo, e aí abre a mente, hein, para enxergar que esse triângulo podia ter um ângulo de 90 graus aqui. Ah, Mike, eu estou vendo que não é 90, mas a gente não quer ver, a gente quer provar de que esse 90 só podia estar aqui. Se esse ângulo é agudo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, cabe mais um ângulo de 90 graus aqui. Né? Eu teria dois ângulos agudos e um ângulo de 90 graus. Significa que eu tenho a hipotenusa, né? Cadê? Então, parece que deu uma travadinha. Mas essa agora. Professor, tá dando para escutar aqui agora. Não tá dando para escutar? Agora está dando para escutar, tinha dado travado. É, o computador deu uma travada aqui. Hoje não é um dia muito bom, né? Tá dando tudo errado. Voltei, será? Voltou, professor. Ai, gente, me desculpa, viu? Se eu falar que é a primeira vez que eu tô tendo problemas com a internet, vocês vão achar que é mentira, né? Mas já deu errado. Ah, para quem não tinha chegado às 7 horas certinho, primeiramente pedir desculpa porque eu não podia fazer quarta-feira, né? Que eu dou aula na graduação. Aí depois a internet, o compartilhamento de tela dando errado, um monte de coisa dando errado. Peço desculpa a todo mundo. Deixa eu conseguir voltar aqui para a tela. A lousa voltou aqui? Voltou. Beleza. Então, vejam só, não sei onde que travou, mas eu estava supondo, né? Eu disse que esse ângulo aqui, tá de azulzinho aqui, azul turquesa, ele é um ângulo reto, né? Sempre eu posso marcar ele como reto. E aí eu estou dizendo, por que eu posso falar, com certeza ele é um ângulo reto? Por que ele não pode ser um ângulo agudo? Porque se ele fosse um ângulo agudo, quer dizer que eu poderia construir um triângulo aqui, onde o ângulo reto está em outro lugar. O ângulo reto estaria aqui, por exemplo. E aí, se o ângulo reto está ali, vocês concordam que aqui eu tenho a hipotenusa? Hipotenusa. Ou seja, o segmento que está vindo daqui até aqui, que é oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa.
A hipotenusa é maior ou menor do que um cateto? A hipotenusa é maior do que o cateto. Portanto, se a hipotenusa, que está indo daqui até aqui, ela é maior do que o cateto, e ela é exatamente igual ao raio, se esse segmento, que é o cateto, é menor do que o raio, esse ponto estaria dentro da circunferência e não fora. Porque para ele estar fora, o cateto teria que ser maior do que o raio. E o cateto é sempre menor do que a hipotenusa, então ele teria que estar dentro da circunferência, né? Esse ponto aqui teria que estar dentro da circunferência. Ou seja, dizer que esse ângulo aqui é um ângulo agudo gera uma contradição. Gera o fato de que esse ponto que está fora da circunferência teria que estar, na verdade, dentro da circunferência. Ou seja, a gente pode dizer que esse ângulo aqui sempre é um ângulo reto. Tá? Então, viu uma circunferência, viu o ponto de tangência, considera lá um ângulo reto. Beleza? O que mais que a gente tinha falado sobre retas circunferências, né? Circunferências tangentes. Nós temos do negócio aqui. Peraí. Aí. Outra coisa que eu comentei lá é sobre circunferências tangentes. Ó. Imagina que eu tenho uma circunferência e uma outra circunferência tangente a ela. Não necessariamente de mesmo raio. Duas circunferências que sejam tangentes entre si num dado ponto. Por exemplo, aqui. O que eu tinha comentado lá? Que quando há duas circunferências tangentes, elas compartilham uma reta tangente. Toda vez que eu vejo uma reta tangente à circunferência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar do centro, né, até o ponto de tangência e marcar que aqui tem 90 graus. Eu tenho que desenhar do centro até o ponto de tangência e marcar que aqui eu tenho 90 graus. Olha só que interessante, 90 graus mais 90 graus, isso aqui é 180. Ou seja, o que eu posso falar quando eu vejo duas retas, duas circunferências que são tangentes? Eu posso falar que o centro das duas, junto com o ponto de tangência, estão alinhados, com certeza isso aqui está alinhado, porque aqui eu tenho um ângulo raso, né? Eu tenho 180 graus, então isso aqui está tudo numa reta só. Então, viu duas circunferências tangenciando, já liga os pontos, os centros delas, passando pelo ponto de tangência. Tenha certeza que ali você tem uma reta, né? Uma outra coisa que eu comentei sobre a corda, né? Eu tenho uma corda qualquer de uma circunferência. Essa corda tem um ponto médio. O ponto médio está aqui. Se eu traçar a reta que passa pelo ponto médio e é perpendicular à corda, então vai passar pelo centro. Tá? Então, toda vez que você vê uma corda, você pode traçar o diâmetro e saber que o diâmetro passa exatamente no ponto médio dessa corda, ou seja, esse pedacinho aqui é do mesmo tamanho que esse, tá? Sempre. E aqui você ainda tem uma perpendicularidade. Aí lá no slide estava escrito a mediatriz é a reta que divide um segmento, né? O segmento aqui é a corda, em dois segmentos de mesmo tamanho e de modo perpendicular, né? Ela passa fazendo 90 graus. A mediatriz ela é perpendicular ao segmento que ela divide, tá? O que mais que a gente tinha comentado? Eu comentei também sobre os ângulos, né? Isso é uma coisa que é massa da gente ter em mente, porque isso também resolve bastante exercício. Eu falei sobre os ângulos inscritos de uma circunferência. Por exemplo, se eu tenho um ângulo aqui, ó. Vou fazer assim primeiro, ó. Vou fazer o ângulo passando pelo diâmetro, tá? Olha só que interessante. Imagina que aqui é o diâmetro. Então, eu consigo fechar um triângulozinho aqui. Uma coisa que é interessante a gente guardar como ferramenta também é que o ângulo externo de um triângulo, né, tem um triângulozinho aqui, ele é sempre igual à soma dos dois ângulos não adjacentes a ele, ou seja, esse ângulo aqui mais esse dá exatamente esse ângulo aqui. Vou chamar esse ângulo de θ e esse ângulo aqui de alfa.
Como aqui é raio e aqui também é raio, a gente tem um triângulo isósceles, né? Ou seja, esses dois ângulos são iguais. E eu acabei de falar que o ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, que é um ângulo inscrito na circunferência, ele é metade do ângulo central que olha para o mesmo arco. Então, se eu olhar para esse arco aqui, ó, daqui até aqui, né, tem um arco. Esse aqui poderia ser, esse θ pode ser 30 graus, 60 graus, aqui está parecendo que é 90, né? Ou seja, esse cara aqui vai ser metade desse. Toda vez que eu tenho um ângulo inscrito na circunferência, ou seja, cujo vértice está na circunferência, e os seus lados são cordas, ele vai ser sempre metade do ângulo central, tá? Independente de como eu desenhar isso. Eu vou desenhar de outro jeito, que ali ficou parecendo que é 90 e 45. Imagina que eu tenho uma circunferência e eu tenho um ângulo qualquer aqui, ó. Um ângulo inscrito. Esse e esse. E aí eu quero saber quanto que mede esse ângulo alfa aqui, ó. Esse ângulo alfa, ele com certeza é metade do ângulo central que olha para o mesmo arco. É o mesmo desenho que eu estou fazendo. Aqui eu tenho um arco que vai daqui até aqui, ou seja, eu tenho um determinado ângulo, né, uma fatia dessa circunferência aqui. Esse ângulo θ é o dobro do ângulo alfa, sempre. Tá? Então, a medida de um ângulo inscrito é sempre metade do ângulo central, que olha para, né, que corresponde ao mesmo arco. Beleza? Então, essas são algumas ferramentas que a gente pode lembrar aí na hora de resolver um exercício. Não sei se eu estou falando novidade ou se eu estou falando uma coisa que vocês já conhecem. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, Mike, eu já vi tal coisa, é verdade, por que é verdade? Fique à vontade para perguntar, tá? Seria mais interessante que a aula fosse feita por vocês. Ou seja, o que vocês gostariam de saber? O que dentro disso que eu estou falando, né, dentro da geometria, das circunferências, o que a gente poderia trazer para a nossa bagagem, ou seja, trazer para a nossa coleção de conceitos. Então, vejam só, eu estou falando aqui um monte de propriedades, né, um monte de resultados que a gente pode levar como verdade absoluta. Ó, isso aqui, sempre que eu ver uma tangente, eu vou traçar 90 graus aqui. Não preciso provar isso. Eu vou usar isso como ferramenta para resolver um exercício. Tá? Tudo bem, pessoal? Eu vou tentar fazer agora com vocês, então, a questão da Olimpíada. E aí, por favor, se alguém tiver alguma sugestão ou quiser saber alguma coisa, ou achar que essas ferramentas que eu dei não foram suficientes, por favor, me fala, para a gente poder discutir um pouco melhor, tá? A questão, deixa eu pegar a imagem dela aqui, rapidinho. Se meu computador ajudar. Eu ainda estou compartilhando a tela, né? Então vamos lá. Eu vou tentar resolver essa questão aqui, ó. Vocês lembram dessa questão aqui na Olimpíada? A questão dizia o seguinte: a figura mostra 3 circunferências de centro O, P e Q. Então, eu tenho 3 circunferências, né? A grandona de centro O, uma média aqui de centro P e uma pequenininha aqui de centro Q. Cada uma tangente às outras nos pontos A, B e C, como indicado. Então, eu estou vendo as circunferências tangentes, né? O que eu acabei de falar com vocês? Estou vendo circunferências tangentes, aqui, a média e a grande já está desenhado, deixa eu desenhar aqui de novo, né? Já está desenhado o segmento que une os centros delas e os pontos de tangência. Então, esse aqui eu não preciso desenhar. Mas tem um aqui que não está desenhado, ó. Por exemplo, esse. Tá vendo? Porque se eu olhar para a circunferência média e para a circunferência pequena, elas são tangentes em B, portanto, por aquilo que eu acabei de falar, eu posso unir, né, o centro das duas e o ponto de tangência, e eu sei que está alinhado, com certeza, mesmo que o meu desenho aqui que eu fiz no Paint, parece que o Q está um pouquinho fora, né?
mas é uma imprecisão do desenho que eu fiz ali, que é representativo da situação. Mas eu posso fazer essa ligação aqui. Vai ser útil? Não sei, mas eu sempre faço, vou ligando tudo. Às vezes, quando eu percebo que o desenho está muito poluído, aí eu apago aquilo que eu não estou usando. Mas, em princípio, eu começo a desenhar para ver, dentre tudo que eu tenho ali à minha disposição, qual caminho eu vou tentar, qual caminho eu vou experimentar e ver se vai dar certo ou se não vai. Para tentar aplicar o conceito que a gente acabou de estudar, né, que a gente acabou de ver. O que mais tu fala? O diâmetro AD da circunferência de centro O tangencia a circunferência de centro Q em E. Ó, tá dizendo que, olha só que interessante. Vejam só. Tá dizendo que o diâmetro dessa circunferência grandona tangencia a circunferência pequena no ponto E. Se o diâmetro é uma tangente, o que eu tenho que desenhar imediatamente? Daqui até aqui e falar que com certeza aqui é 90 graus. Olha só como eu já ganhei um triângulo retângulo. Ganhei um triângulozinho retângulo aqui que eu poderia aplicar Pitágoras. Tá vendo? E o que mais? Vamos ver. Os raios da circunferência de centro O e de centro P medem, respectivamente, 1 e 2 terços. Então, essa aqui, ó, daqui até aqui, né, o raio da circunferência de centro P é 2 terços. A de centro O, daqui até aqui, daria 1. Se eu tenho já 2 terços ali, para dar 1, falta 1 terço, né? Então, esse pedacinho aqui é 1 terço. Então, aqui é 1 terço. Beleza? E aí ele pergunta qual é o raio da circunferência de centro Q. Ele quer saber esse raio aqui, ó. E esse raio também está aqui, né? Deixa eu escrever de vermelho. Esse raio também está aqui. Esse raio está aqui. Aqui também é 2 terços, né? Olha só, daqui até aqui é o raio da circunferência média. Então, aqui também é 2 terços. Aqui, esse valor aqui, eu não sei quanto é, ó. Esse pedaço aqui, ó, de O até E. Eu vou chamar de X. Beleza? Eu não sei quanto que ele mede. E aí eu posso tentar trabalhar com esse triângulo. Por exemplo, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu pegar de P até E, eu posso chamar que isso aqui é Y, certo? Vamos lá, vamos tentar ver o que acontece ali. Se eu olho para esse triângulo retângulo, por que eu sei que é um triângulo retângulo? Pelo conceito que eu acabei de explicar. Né? Eu tenho esse raio aqui até a reta que é tangente fazendo 90 graus. Portanto, eu posso usar Pitágoras nele, por exemplo. Eu posso dizer que R ao quadrado mais Y ao quadrado é igual a 2 terços mais R ao quadrado. Aí eu tento avaliar essa relação aí, né? Ó, o R é o que eu estou querendo descobrir. O Y ao quadrado, o Y com a variável a mais aqui. Então, eu preciso ter mais equações. Eu não vou conseguir descobrir o valor de R. Então, eu teria que tentar descobrir algum outro triângulozinho aí para eu poder trabalhar, né? E aí, o que a gente pode tentar descobrir? Vamos tentar ligar mais coisas aqui. Olha só. Se eu pegar... Opa, peraí. Olha só.
Se eu passar é que esse segmento aqui não necessariamente vai passar em C, tá? Tá aparecendo aqui, mas olha só. Se eu pegar, deixa eu pegar amarelo não, vou pegar azul aqui. Olha só, esse segmento aqui, ó, do centro de O até o centro de Q. Essa circunferência, ela é tangente, aliás, vai dar exatamente em C mesmo, porque ela também é tangente à circunferência, é que no meu desenho não ficou muito bom. Mas olha só, a pequenininha e a grandona, esquece a média agora. Elas são tangentes internamente, ou seja, o ponto de tangência e os dois centros são alinhados. Pelo mesmo conceito que eu mostrei para vocês agora há pouco. Quando eu tenho duas circunferências tangentes, mesmo que seja uma dentro da outra, os centros delas e o ponto de tangência vai estar alinhado. Ou seja, quanto que mede a hipotenusa desse triângulozinho que eu estou achurando aqui, né? Esse triângulozinho. Seria o raio da grandona, que é 1, menos o raio da pequenininha, que é R. Ou seja, essa hipotenusa aqui, que já está meio esquisito no meu desenho, vai ser 1 menos R. Então, o que eu vou poder escrever? Vou escrever de amarelo aqui. A hipotenusa é 1 menos R, né? Então, eu tenho R ao quadrado, que é esse cateto aqui, mais x ao quadrado é igual a 1 menos R ao quadrado. 1 menos R ao quadrado. Então, eu tenho duas equações com R, só que tem o x e o y me atrapalhando. Né? Onde que está marcado o x? Ó, o x está aqui e o y está aqui. Né? 1/3 mais x dá y. Ou seja, y menos x dá 1/3. Então, eu tenho tudo que eu preciso. Ó. Eu percebo que eu tenho o que eu preciso. Eu tenho 1, 2, 3 equações e eu tenho 1, 2, 3 incógnitas. Então, deve dar para resolver isso. Como essa equação está envolvendo y e x, eu vou isolar o y e o x aqui. Mas agora, daquelas componentes que eu falei com vocês, que eu comentei com vocês... Opa, não quero salvar não. Daquelas componentes que eu comentei com vocês, em qual componente a gente está agora? A gente já identificou que dava para utilizar o conceito de tangência, né, de reta tangente na circunferência. Fizemos os desenhos que eu falei, e eu estou dando como dica para vocês. Toda vez que tem exercício de circunferência tangente, de reta tangente, vai desenhando tudo que é raio que você encontra e tentar ver se você enxerga alguma coisinha lá, por exemplo, um triângulo retângulo. E aí aplica as ferramentas que você tem. Aplicou esse conceito, teorema de Pitágoras, a gente conseguiu pegar o conceito e aplicar no exercício. Onde que a gente chega agora? Manipulação. Agora a gente tem que dar conta de fazer essas contas todas. Tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode me interromper aí. Porque agora é trabalho algébrico, ou seja, a gente tem que conseguir fazer essas contas aqui. Se alguém quiser falar o que tentou fazer também quando viu essa questão, enfim, né, o que tentou, eu posso dizer por que não deu certo, ou o que faltou, ou se dava para continuar, porque não é um caminho só, né? Quando eu tentei fazer essa questão a primeira vez, eu enxerguei primeiro uma semelhança de triângulo. Só que aí caiu numa manipulação muito complicada. Ou seja, eu não fiz nada de errado, mas as contas ficaram muito difíceis, ou seja, eu não tive capacidade de manipular algebricamente aquelas contas. Então, eu tentei um outro caminho, onde as contas ficaram mais tranquilas. E nem ficou tão tranquilo assim, vocês vão ver. Vou fazer aqui, vou voltar. Só confirma para mim no chat aí, pessoal, se está tudo bem. E parece que o computador... Não, voltou. Tudo tranquilo aqui, professor. Nenhuma mensagem até agora. Belezinha. Então, vou fazer as continhas, pessoal. Eu acho que enfim, se ninguém tiver nada a comentar, a gente vai ficar só com essa questão. Talvez eu fale mais algumas ferramentas, aí vocês vão me dizendo aí, se vocês acham interessante colecionar mais algumas ferramentas, alguns resultados, eu posso comentar mais alguns sobre circunferência, tá? Mas vamos lá, então, resolver aquela continha para ver o que a gente acha e qual é a manipulação algébrica que vai surgir ali. Beleza.
Então, eu tenho as três equações, né? Então, eu tenho essa primeira, eu tenho uma segunda aqui, e eu tenho uma terceira equação. Vou trabalhar com essas três equações. Então, vamos lá. A primeira equação aqui, eu vou tentar isolar o y, tá? Eu tenho que y ao quadrado é igual. Vou elevar, né, o quadrado dessa soma aqui. Então, eu vou ter o quadrado do primeiro, 4 nonos, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 2 terços vai dar 4 terços de r, mais r quadrado. E esse r quadrado aqui passa para o lado direito aqui, menos r quadrado, né? Então, para minha sorte, o r quadrado simplificou com r quadrado. Eu posso dizer que y é igual a raiz... Eita! Y é igual a raiz de 4 nonos mais 4 terços de r. Mike, não tinha que colocar mais ou menos raiz aqui? Algebricamente, sim. Mas o que eu chamei de y? É o tamanho de um segmento. Então, eu sei que o tamanho desse segmento não pode ser negativo. Então, eu não vou colocar mais ou menos. Eu vou desconsiderar já a resposta negativa. Então, y é igual a raiz desse trem aqui. Beleza, não preciso me assustar com isso. Eu consegui isolar o y em função de r. Se o y ficar em função de r e o x também ficar em função de r, essa equação me dá o valor de r. Então, vou fazer a mesma coisa aqui com x. X ao quadrado é igual ao quadrado dessa diferença aqui. Se eu fizer conta errada, vocês me ajudam, me avisam aí. Menos 2r mais r quadrado menos r quadrado. De novo, eu dei sorte, ó. R quadrado menos R quadrado. Quando eu fui fazer do outro jeito que eu tentei fazer, caiu em duas equações lá que eram quadráticas e ficava muito difícil de isolar uma letra para substituir na outra equação. Então, a manipulação algébrica lá ficou muito complicada. Aqui, na hora que eu fui fazer, o R quadrado cortou. Eu falei, beleza, agora já facilitou, porque eu vou conseguir isolar o X também. X vai ser igual a raiz, de novo, não vou colocar mais ou menos, porque eu sei que X é o tamanho de um segmento, 1 menos 2R. Então, eu tenho Y, tenho X, vou jogar aqui nessa terceira equação. Raiz de 4 nonos mais 4 terços de R, menos o X, que é raiz de 1 menos 2R, é igual a 1 terço. E agora percebam que eu tenho exatamente uma equação apenas com uma incógnita, que é a incógnita do problema, né? Então, agora tem que tentar resolver isso aqui. Como é que faz esse trem? Apareceu raiz, não, é um chatice, né? Apareceu raiz e nem é produto aqui, apareceu uma subtração. Eu vou ter que elevar os dois lados ao quadrado. Eu vou pegar isso tudo aqui e elevar ao quadrado, e pegar isso aqui e elevar ao quadrado, e ver o que acontece. Então, aqui eu vou ter quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, a raiz não vai desaparecer ainda. Quadrado do segundo, e aqui vai dar 1 nono, né? Vamos lá. Sem preguiça. Aqui vai ficar 4 nonos mais 4 terços de R, menos 2 vezes. Eu até fico curioso se alguém conseguiu encontrar uma resposta mais tranquila, porque isso aqui leva um tempo para fazer, né? É difícil. Se bem que as outras tem questão que você faz em 1 segundo, né? Mas essa aqui leva um tempinho. Não sei se dá. Se bem que a prova é 2h30, dá tempo de fazer assim, vai. Mais quadrado do segundo. 1 menos 2R. Tudo isso é igual a quadrado de 1 terço, que é 1 nono. Beleza, as raízes ainda estão aqui atrapalhando, mas já melhorou, porque pelo menos aqui é um produto. Na hora que eu elevar ao quadrado, né, corta uma raiz e corta a outra. Ou seja, quando está na diferença, apareceu 2 vezes, primeiro vezes, segundo, ainda não desapareceu as raízes, mas agora no próximo passo vai desaparecer. Vou jogar tudo para o lado direito, menos as raízes, tá? Então, aqui eu vou deixar menos 2, que multiplica raiz de 4 nonos mais 4 terços de R, vezes
a raiz. Eu podia colocar tudo isso numa raiz só, né? 1 menos 2R é igual. Eu vou ter 1 nono menos 4 nonos. Então, ficou menos 3 nonos. Tá certo? Isso mesmo? Me ajuda aí se... Parece que quando eu fiz, eu consegui dividir por 2 aqui. Eu não fiz conta errada, não? Me ajuda aí. Aqui é 4 nonos, tá certo, né? 2 terços. 4 terços. Tá. Ah, que tem esse 1 aqui ainda, ó. 1 nono menos 4 nonos, deu menos, mas esse menos 1 ainda vai passar aqui, né? Menos 9 nonos. Beleza? Ó, esse 1 que tá aqui, ó, ele vai passar lá com menos 1. Menos 1 é menos 9 nonos. Então, é porque eu lembrei que quando eu fui fazer aqui antes de trazer para vocês, eu passei esse menos 2 dividindo. E ele não dividia menos 3, ele vai dividir menos 12. Ó. Então, olha só. O que mais que eu posso trazer? Agora eu vou trazer os R's, né? Eu vou ter 4 terços de R menos 2R. Menos 2, para colocar no mesmo denominador que é 3, eu vou colocar menos 6 terços. Menos 6 terços. 4 terços menos 6 terços vai dar menos 2 terços. Vai passar para o outro lado, mais 2 terços de R. Se eu errar a conta, me dá um grito aí. Então, 4 terços de R menos 2R, ou seja, menos 6 terços, deu menos 2 terços, passei para o outro lado, mais 2 terços de R. Então, no fim das contas, eu tenho menos 2, que multiplica, vou colocar tudo numa raiz só, para ficar melhor. 4 nonos mais 4 terços de R, vezes 1 menos 2R. Eu posso fazer essa multiplicação também. É igual a menos 12 nonos mais 2 terços de R. Aí eu posso passar esse menos 2 dividindo, porque tanto essa fração quanto essa é divisível por menos 2. E eu já vou fazer a distributiva aqui dentro dessa raiz, para já depois tirar tudo já pronto. Aqui eu vou ter 4 nonos vezes 1, 4 nonos. 4 nonos vezes 2, menos 2R, vai dar menos 8 nonos de R. 4 terços de R vezes 1 vai dar mais 4 terços de R. E 4 terços de R vezes menos 2R vai dar menos 8 terços de R ao quadrado. Tudo isso é igual, aí eu passei menos 2 dividindo, né? Vai ficar 6 sobre 9, mais 1 terço de R. Vou elevar os dois lados ao quadrado de novo, para finalmente acabar com esse trem de raiz. Então, vou levar esses dois lados ao quadrado de novo. E aí, o que eu vou ter aqui? Vou escrever do jeito que está aqui mesmo. 4 nonos. Vou deixar assim. Menos 8 nonos de R, mais 4 terços. 4 terços, para ficar no mesmo denominador que 9, é multiplicar por 3 em cima e embaixo, né? 12 nonos. Menos 8 mais 12 vai dar mais 4 nonos de R. Beleza? E menos 8 terços de R ao quadrado. Tudo isso é igual, esse aqui é o quadrado, 36 nonos, aliás, 36 sobre 81. Tem coisa errada aqui. Fiz uma conta errada, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Menos, mais, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, eu vou ter... Ah, já sei que deu errado. Deu errado nada. Vou deixar 36 sobre 81, né? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aqui eu vou ter 12, e aqui embaixo vai ser 27. Então, vai ser 12 sobre 27R, mais 1 nono de R quadrado. Beleza? Então, fiz quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. E agora vamos ver o que vai sobrar aqui. Olha só, 36 sobre 81 dá para simplificar por 9. Vai ser 4
nonos. Só que do outro lado aqui eu tenho um 4 nonos. Ó. Então, esse com esse vai simplificar. Esse foi embora, esse foi embora. Aqui eu vou ter menos 8 terços de R quadrado, e aqui eu tenho 1 nono de R quadrado. Vou jogar tudo para o lado de cá. Então, eu vou ter o 8 terços, vou multiplicar por 3 em cima e embaixo. Eu tenho menos, vou fazer de branco aqui. Estou acabando já, tá, pessoal? Menos 24 nonos de R quadrado, menos 1 nono de R quadrado. Tá? Então, esse aqui ficou 24 nonos, que eu multipliquei por 3 em cima e embaixo, e menos 1 nono de R quadrado. E o que tem R? Eu tenho mais 4 nonos de R, menos 12 sobre 27. Dá para simplificar por 3. Não é isso? Simplificar por 3 dá 4 nonos. Então, vai ficar menos 4 nonos de R. Tudo isso igual a zero. Esse aqui eu acho que não ia simplificar, não. Ah, peraí. Quando eu fiz, não simplificou tudo, não. Será que o sinal aqui está certo? Menos 8 nonos mais 4. Aqui ficou positivo, né? Menos 8 mais 12. Menos 8 mais 12 mais 4. Ah, aqui, ó. Pessoal, achei um erro aqui, ó. Olha só. Quando eu passei o menos 2 dividindo, passei menos 2 dividindo. Aqui ficou mais 6, tá vendo? Aqui, ó, teria que ter ficado menos 1. Tá vendo? Se eu estivesse fazendo essa questão pela primeira vez, eu não teria percebido esse erro. Só percebi porque eu sei mais ou menos a resposta que vai dar. Então, eu lembro que não cancelava esse aqui, ó. Aqui vai ficar mais. Então, eu percebi onde que eu errei, ó. Dividir por menos 2, tinha que ter dado menos 1 terço. Beleza. Hoje não é um dia bom para mim. Menos 25 R quadrado sobre 9 e mais 8R sobre 9. Tudo isso igual a zero. Né? Dá para multiplicar tudo por menos 9, para poder desaparecer esse 9 aqui, para ficar positivo aqui só por uma questão de conforto. 25R quadrado mais 8R é igual a zero. Agora tá tranquilo, hein? Esse aqui dá para colocar o R em evidência, que multiplica 25R mais 8, igual a zero. Ou R igual a zero, o que não interessa para a gente. Por que não interessa para a gente? Porque R é a medida de um raio, né? Então, R igual a zero não interessa. Ou 25, ou 25R mais 8 igual a zero. Ou seja, isso vai dar... Aqui eu de novo fiz errado, né, gente? Ei, Mike, dividi por menos 9. Então, se aqui o menos ficou mais, esse mais aqui vai ficar menos. Então, aqui é menos, né? Ia dar um R negativo aqui, eu já estava estranhando de novo. Então, aqui é menos. R é igual a 8 sobre 25. Vocês perceberam que, à medida que vai dando errado, né? Aqui, os outros casos anteriores, é porque eu já tinha feito a questão anterior. Mas aqui, ó, esse erro que deu aqui, eu percebi que não podia dar um R negativo, né? Falei, tem uma coisa errada aqui. Aí eu percebi que na hora que eu dividi por menos 9, eu esqueci de trocar o sinal de novo. Então, eu errei 2 vezes aí. A questão é 8 sobre 25, que dá a alternativa D. Conseguiram acompanhar, pessoal? Vocês tentaram fazer alguma coisa nessa questão? Ela estava muito acima?
Última vez que eu caí, pessoal. Estão me ouvindo agora de novo? Eu não sei se eu... Sim, eu não ouvi, professor. Eu caí depois que eu terminei a questão ou eu caí antes? Não, se você tinha tentado alguma coisa, acho que depois o seu travou. Desculpa, Samuel, não te ouvi, porque picou aqui. Se eu tinha terminado aqui, se alguém conseguiu desenvolver, aí depois que você perguntou, se eu caiu. Ah, sim. Ah, gente, hoje, então, mais uma vez, pedindo desculpa aí pelas falhas aí, as falhas técnicas. Enfim, não estou acostumado a lidar com isso, porque, de fato, não acontece comigo. E aí, hoje, né, aconteceu várias coisas erradas aí. Agradeço pela paciência de quem está aí até agora, ouvindo. Espero estar contribuindo de alguma maneira. É muito difícil dar aula, né, nesse formato remoto, porque a gente não sabe exatamente como que vocês estão interagindo, né? Como que vocês estão recebendo, se vocês estão com dúvidas, se querem perguntar, e, enfim, ainda mais com problemas de conexão. Mas eu dei algum, assim, de conteúdo mesmo, né? Eu falei pouca coisa. Eu falei sobre ângulo inscrito, falei sobre reta tangente, circunferência tangente, e de uma maneira não muito formal, não muito com começo, meio e fim. Eu tentei dar algumas ferramentas, falar um pouco mais sobre, né, usei a questão do Pinóquio para falar sobre a estrutura matemática, no sentido de que a lógica, ela exige uma abstração, que não necessariamente vai conseguir ser trazida para o mundo real, né? Quando eu, por exemplo, falei com a professora de física qual a cor de um objeto que não existe, ela deu risada, né? Porque para matemática faz sentido pensar sobre isso, né? Mas para física não, porque a cor vai estar associada à reflexão da luz e tal. Então, se ele não existe, ele não vai refletir luz. Então, ele é preto, mas ele também não está absorvendo luz. Então, será que ele é translúcido? Enfim, são discussões que para o campo da física vão ser válidas, mas para a matemática, a gente resolver a questão do Pinóquio lá, não são. Então, para eu entender matemática, eu tenho que abrir mão, me desapegar um pouco de algumas questões assim mais pragmáticas, né? De tentar trazer para o mundo real, porque a matemática não tem compromisso com o mundo real. E aí eu falei um pouco de alguns conceitos aí da geometria. Gostaria de falar mais com cuidado, ou falar outras ferramentas, se vocês tiverem interesse. Se quiserem perguntar alguma coisa sobre a questão, se tentaram fazer, se não tentaram fazer, ou perguntar qualquer outra coisa. A Isabela está aí ainda, minha conterrânea. Falei mais do mesmo, né, Isabela, do que eu já tenho falado nas aulas. Alguém tem algum comentário, pessoal? Alguma coisa? Acham interessante eu falar de mais algum resultado que vocês podem deixar aí como ferramenta para uma possível questão que envolva circunferência? Entenderam os resultados que eu falei? Né? Quais que eu falei? Da reta tangente, né? Da perpendicularidade em relação ao raio, da corda, né? Que o diâmetro divide a corda no meio certinho de modo perpendicular, do ângulo inscrito, que é metade do ângulo central. Tá tudo bem? Quer ver um último aqui, só para a gente fechar então e encerrar. Uma última ferramenta que pouco se fala, quase ninguém tem essa ferramenta para trabalhar com a circunferência, que é o seguinte, ó, as continhas aqui deu trabalho, né? Como eu falei, só ganhando tempo nas questões mais fáceis que você tem tempo para fazer uma questão dessa. Olha só que interessante, imagina você tem uma circunferência, tá? O centro dela aqui, e você faz um corte aqui qualquer. Ó.
Não precisa passar pelo centro, não, tá? Imagina que eu tenho aqui um ponto P. Professor, Oi. não está compartilhando sua tela, pelo menos para mim não está aparecendo aqui. Não sei se você está escrevendo aí na mesa. Tá, eu tava, peraí. Agora foi? Não. Deixa eu ver. Peraí. Aqui para mim não apareceu nada, não. Tá, peraí, deixa eu tentar de novo. Ixi. Não tá querendo não. Peraí, vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, eu desisto. Não vou conseguir não. O computador não quer mais. É o computador dizendo que vocês não aguentam mais, que já deu. Então eu vou encerrar por aqui, tá, pessoal? Se alguém tiver algum comentário, por favor, ainda temos um tempinho aí, 2 minutos. Se ninguém tiver, eu vou mais uma vez pedir desculpas pelos problemas aí. Vou falar com o Cristiano para ver se eu consigo voltar. E, enfim, aí eu converso com vocês mais e tento montar uma aula mais a partir da demanda de vocês, porque eu acho que fica interessante, né? Ao invés de vocês virem aqui esperando o que o professor vai falar, talvez seja interessante vocês falarem, olha, Mike, a gente gostaria de trabalhar uma questão desse tipo, que tipo de conteúdo eu preciso saber para conseguir fazer uma questão dessa, e aí eu acho que funciona mais, né? Que aí eu consigo ajudar mais vocês no que vocês estão interessados. Beleza? Então é isso, gente. Então, agradeço, eu vou encerrar aqui a gravação.